Fala pessoal, Bruno por aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar de 5 coisas que eu não faria na minha cozinha. Bom pessoal, cozinha é o coração da casa, né? A gente já faz projetos há muitos anos aqui, conhecem muitos clientes, muitas vidas, muitas famílias, né? E a gente tem a nossa própria vivência, a nossa família. E assim, é muito claro para mim, cada vez mais a cozinha é o coração da casa, é onde tudo acontece. E é um ambiente mega complexo de se fazer, que ele exige que tenha muita atenção de ergonomia, ele tem uma funcionalidade muito importante, é uma área de trabalho, ele tem muitos equipamentos, né? Ele tem o forno, o cooktop, o micro-ondas, a coifa, a geladeira, os armários, né? Os utensílios. Tudo isso tem que falar de forma harmônica e funcional para aquela família, né? Então ele é um ambiente bem complexo de se fazer. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Eu acho que ele é bem importante e pode ajudar muitas pessoas que estão no momento de construção, no momento de reforma, que podem pegar algumas dicas aqui e falar, puxa, estava pensando assim, melhor fazer assado. Então a gente tenta ajudar, né, no nosso vídeo aqui a trazer essa bagagem, essa experiência que a gente tem aí de uns 15 anos de empresa, né, de trabalho nessa área para poder agregar valor a todos vocês, tá bom? Se vocês puderem seguir, compartilhar, né, dar like, isso nos ajuda muito, né? A gente continuar aí produzindo esse material, produzindo conteúdo, tentando compartilhar experiências aí com vocês. Bom, a primeira dica, vou contar uma historinha aí que aconteceu comigo, né? Foi minha primeira casa, minha primeira mudança, eu fiz lá um projetinho e tal, e a gente entrou com uma cuba de sobrepor na cozinha. E tava linda, ficou maravilhosa, bem encaixadinha, foi bem feita, tava tudo certo. Mas eu fui habitar a casa, fui usar, fui lavar a louça, fui fazer minhas coisas e realmente não fiquei confortável com a funcionalidade dela. Então o maior problema dessa cozinha, com essa linha sobrepondo, que fica bem bacana, dá um acabamento bem legal, é porque a cuba, em volta, né, da cuba, normalmente respinga, a gente tira, molha, respinga e tal, e a gente tem dificuldade de jogar essa água para dentro da cuba, porque tem uma barreira física que é justamente essa aba da cuba, tá? Então a bancada acaba ficando mais molhada, o pano fica mais difícil de passar, alguns cantinhos ali não ficaram bacanas, começam a acumular sujeira, umidade, e isso foi um problema para mim. Então a primeira dica que eu dou é para não usar a cuba de sobrepor, tá? Então usar a cuba embutida, cuba por baixo ou até cuba esculpida, depender da sua cozinha, do seu projeto, elas vão ter uma funcionalidade maior nesse ponto, tá? A segunda dica, fala um pouquinho com a primeira, né, em função de funcionalidade. Vou tentar trazer dicas funcionais e práticas, tá? E se chama criar uma área molhada ao redor da sua cuba. Então a bancada, na bancada, né? A bancada vai ter uma área seca e uma área molhada. Vão ter funcionalidades diferentes. A área molhada, se porventura você quiser ter um escorredor, que eu nem curto tanto ter na bancada, mas às vezes você quer ter uma calha úmida, alguma coisa assim, eu colocaria isso tudo numa área molhada, que é um rebaixo na pedra, vou mostrar aqui uma foto, é um rebaixo na pedra que deixa uma área mais alta do que a outra. E essa área mais alta fica mais seca, tende a ficar mais seca. A gente afasta um pouquinho ela da cuba, ela fica uma área mais seca, onde a gente pode botar o lixo de embutir, se a gente quiser, onde a gente pode apoiar coisas para trabalho e tal, e normalmente não vão estar molhadas, porque o respingo vai ficar concentrado na área molhada da bancada. Então a dica é criar essas áreas molhadas na bancada, não fazer bancada toda no mesmo nível, e sim com esse desnível principalmente em volta da cuba. A terceira dica eu falo um pouquinho mais de ergonomia, tá? E existe um ponto da cozinha que é muito importante a gente ter atenção para a ergonomia. Não só pela funcionalidade, de pegar as coisas de melhor acesso, a gente conseguir fazer os encaixes certinhos ali, sem ter que fazer grandes esforços, ou em umas alturas que não funcionam, mas por segurança. Então eu estou falando do forno de embutido, forno de micro-ondas. Caso você não use o forno normal, convencional, né, junto com o fogão e tal, que seja embaixo, se você for botar um forno embutido, a gente trabalha com muitas torres de forno, hoje em dia se usa bastante, que normalmente é o forno de embutir embaixo e o micro-ondas em cima, eu tentaria trabalhar ali com uma altura de 95 até 1 metro para o forno de embutir. Fica uma altura muito boa para você abrir, ver o que tem dentro, ter um acesso bom, sem estar uma altura
muito grande, que pode ter algum risco de virar alguma coisa quente em você, você tem uma ergonomia boa, e o micro-ondas normalmente a gente bota em cima a 1,40, 1,45 de eixo também, tentar manter essas duas alturas, você tem visibilidade, você consegue ver o que tem dentro, você tem um melhor acesso para pegar aquilo lá sem se machucar. Então fica muito atento nisso, porque isso, além de ter uma ergonomia favorável, ainda vai te ajudar muito na questão da segurança, não virar nada em você, não te machucar, não machucar quem estiver usando esses equipamentos. Então fica bem atento a isso. Bom, o quarto ponto eu acho que eu falo em quase todos os vídeos, né? E na cozinha não seria diferente, tá? Se refere à iluminação. É uma área de trabalho, como eu já falei, é uma área que você produz coisas, que você às vezes fica algumas horas ali fazendo, cozinhando, cortando, N coisas que você precisa fazer ali para produzir aquele alimento, aquela refeição, e você precisa ter uma boa iluminação, né? Então a dica que eu não faria é ter pouca iluminação. Então foque numa iluminação certa. É muito bacana a gente ter iluminação sob o armário alto, né? Que você consegue jogar uma luz direta ali para a área da bancada, para a área de produção, mas independente disso, se você tiver uma ilha, né? Tem que estar bem iluminada, tem que estar com foco, normalmente a própria coifa ajuda, então se você tem coifa, tem uma iluminação do fogão ali que vai te dar uma luz de trabalho bacana, então foque muito nisso, tá? Tome muito cuidado para não deixar ela muito breu, só com luz indireta, sem luz direta. Tem muita gente que gosta de trabalhar com luz branca nessa área, por ser uma área de produção, né? A luz branca retém mais o foco, é uma luz mais de trabalho do que a luz amarelada, 3.000 Kelvin, então você pode trabalhar com uma iluminação de 6.000 Kelvins aqui, também funciona bem, ajuda nessa produtividade. Então tenha bastante atenção nesse projeto luminotécnico, porque ele vai fazer muita diferença na hora que você estiver trabalhando, na hora que você estiver executando ali suas refeições, fazendo as coisas na cozinha, tá bom? Pessoal, e passando a nossa última dica, ela é mais focada em decoração. Então, o que eu queria apresentar para vocês, algumas sugestões de decoração, tá? Primeira, não deixar ela tão clean. Eu sei que tem muitos clientes que buscam ela ser, não, quero ela mais clean possível, toda branquinha e tal. E quando você começa a fazer isso, ela fica muito monocromática, tá? Do meu ponto de vista, ela acaba perdendo um pouquinho de personalidade. Então, não é trazer 1000 informações, até porque ela já tem muitas informações, então tem que ser uma coisa harmônica, mas também não é o minimalismo demais que deixa ela muito sem personalidade. Então, é tentar trazer alguns elementos. Acho que ela tem que ser bem limpa, tá? Eu gosto de cozinhas retas, modernas, cores legais ali, isso tudo gera um valor. E com alguns toques de personalidade. Então, em cima da bancada, normalmente a gente trabalha com algum elemento, talvez com uma cor um pouco mais acentuada, né? Ali se a bancada for clean, né? Os armários também forem clean, alguma madeira clara, alguma coisa assim, a gente pode entrar em cima do fronton com algum elemento com movimento, com cor, espelhado. Tem algumas coisas que dão um movimento bacana ali que eu acho que faz sentido, tá? Então, pontualmente, fazer isso acho que vai gerar muito valor para vocês na cozinha, tá? Além disso, tomar muito cuidado com revestimentos polidos na cozinha, a gente já falou em outros vídeos, e reforço aqui a questão de segurança. O revestimento tem que ser acetinado, se for porcelanato, né? Não trabalhar obviamente com madeira, o próprio piso laminado, que a gente fez um vídeo específico, tem que tomar um certo cuidado, não pode jogar água, só passar pano úmido, né? Então porcelanato é muito recomendado, acetinado. Porcelanato externo também tem que tomar um certo cuidado, por mais que ele resolva a questão de escorregar, a parte de segurança, ele é muito mais difícil de limpar, então na cozinha às vezes cai gordura, cai alguma coisa. Eu trabalharia com porcelanato acetinado, que é o meio termo entre o polido e o externo, tá? E eu acho que essa é uma das melhores soluções que tem em relação ao custo-benefício, opções de variedades estéticas no mercado também ajuda muito, então foca muito no porcelanato acetinado, tá? Então, em decoração é isso, é dar os toques, tá? Não deixar ele sem personalidade, tentar trabalhar um pouco com o seu gosto, se você gosta mais de escandinavo, se você gosta mais do modelo industrial, tem muitas opções no mercado, tem muitas coisas bacanas, entender um pouquinho, se autoconhecer, entender um pouquinho de você para poder botar ali sua personalidade. Cozinha, para mim, tem que ter personalidade, tem que trazer a cara do cliente, é sempre o que eu busco traduzir, é a cara do cliente naquela cozinha, tá? É trazer uma coisa que ele reconheça que aquela cozinha é daquele cliente, tá bom?
Bom, pessoal, essas são minhas dicas, espero que vocês tenham gostado aí. A gente falou rapidamente de 5 coisas que eu não faria. Se vocês tiverem mais, deixa aqui no comentário, converse com a gente está super aberto aqui, eu sempre falo em todos os vídeos, a gente está aberto para compartilhar ideias, trocar ideias. Fiquem super à vontade aqui para comentar, compartilhar, não deixe de nos seguir, conhecer nosso site, se possível se inscrever aqui no nosso canal, ajuda muito, dar like, compartilhar com os amigos, familiares que estejam em momento de obra, em momento de reforma, que a gente pode com essas dicas de alguma forma ajudá-los, tá bom? Obrigado aí, até a semana que vem.